Olá, queridos amigos, para fazer essa lembrancinha que é 3 em 1, ótima para Páscoa, a gente vai precisar dessa massa, que já tem a receita aqui no canal. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês acessarem. Massa ótima. Vamos precisar de palito, um palito pequeno, um pedaço de palito de churrasco, uma cola PVA. Vamos precisar de ímã, pode ser desse ou daqueles unitários, né? Esse aí a gente tira os pedaços assim com a mão, ou pode comprar o unitário também. Vamos precisar de uma bandejinha de isopor para colocar tinta de tecido, que a gente também vai precisar, e alguns objetos ainda como tesoura, mas eu vou deixar todo o material na descrição. Essa massa que a gente já tem aqui é uma massa caseira muito boa, que não racha. Vou estar deixando a receita para vocês. Ótima massa, rápida, fácil, durável. Vocês põem na geladeira. Então, para começar, a gente tira da geladeira e precisa sovar bastante. Eu vou estar dando algumas dicas no final do vídeo para vocês. Então, para ver o tamanho que vocês querem fazer a cabecinha, que a gente vai fazer um coelhinho, o tamanho da cabecinha do coelho fica mais ou menos, vocês medem aí no pregador de roupa, que a gente vai estar usando, e mais ou menos, fica aí mais ou menos no meio, porque precisa ter um espaço para a gente poder pegar no pregador, né? Então, você vai dividir o pregador em 3 partes, né? Depois de modelar uma bolinha, a cabecinha ficou assim, né? E vocês dividem mais ou menos em 3 partes aí, o pregador, para poder colocar a cabecinha. Eu faço um furo na parte de cima da cabeça, que é onde eu vou colocar as orelhinhas. A massa não foi tinturada, então não precisa colocar a tinta branca. E aí eu vou amassando bem, sovando bastante, né? Ela precisa sovar, como na massa de biscuit. Vou estar dando umas dicas no final para ficar mais maleável. Então, a gente faz uma bolinha e depois um rolinho nesse formato e coloca aí. Nesse furo que nós fizemos com palito. Então, tudo vocês podem estar medindo aí no pregador de roupa, para ficar no tamanho adequado, né? Então, as bolinhas, eles fazem do mesmo tamanho as duas, porque depois fica mais fácil, para ficar mais ou menos do mesmo tamanho. Não é obrigado a ser igual, mas... E daí um rolinho, afinando aí a pontinha e amassando a ponta da orelhinha em cima para fazer uma gracinha. Então, mais ou menos assim. E aí estão as orelhinhas. Então ficou desse jeito. Agora a gente vai passar um pouquinho de cola, colocar uma colinha aqui nesse furo que a gente fez com palito. Então, com o próprio palito a gente coloca um pouquinho de cola e introduz as orelhinhas aí. A massa tá mole, aí a gente tem que ter cuidado. Mas no final eu vou dar uma dica para vocês. Demora um pouquinho mais, mas é um pulo do gato. Aí, como eu falei, todo cuidado é pouco, né? A gente tem que ir com delicadeza porque a massa tá fresca. Aí a gente tem o cuidado de afinar bem a pontinha da orelha para poder colocar no buraquinho, né? No furinho que nós fizemos. Aí, no caso, eu vou colocar primeiro a cabecinha no pregador e depois eu vou colocar as orelhinhas. Vou passar cola, pouquinha cola, não precisa muito. Vou ajeitar a cabecinha aí no pregador.
Estão vendo que o tamanho da cabeça é de acordo com o tamanho do pregador, porque tem pregadores que são maiores, outros são menores, né? Existe pregador de madeira bem pequenininho. E vamos ajeitando. Se tiver alguma dificuldade, a gente pode alisar, passar um pouquinho de água aí para alisar. Agora eu introduzo a orelhinha, também tendo cuidado de passar cola aí debaixo, tanto na ponta como debaixo da orelha. Na verdade, aí eu prendi uma orelha na outra, então passei na lateral, grudei uma orelha na outra e agora eu vou colocar as duas orelhinhas de uma só vez no furinho que a gente tinha feito com o palito. E deixa essas orelhinhas assim torcidinhas, porque vai ficar uma graça. Fica perfeita. Desse jeitinho. Ajeito mais uma vez para ficar certinho. Então, agora estou passando assim o dedo molhado com um pouquinho de água para poder alisar, para não deixar, tira a marca do dedo, né? Deixar bem lisinho. Ajeitando a orelhinha. E com o palito ou algo assim arredondado, né? Algum objeto arredondado, mas o palito tá tranquilo, pode ser o cabo de um pincel. Eu vou fazendo com que a orelha, para grudar melhor a orelha na cabecinha do coelho. Isso aí. Narizinho, um pedacinho de massa rosa, bem miudinho, vai ser uma coisinha de nada. E eu faço uma bolinha e depois vai virar um rolinho bem minúsculo. Vocês vão ver que a gente vai colar na parte aí do narizinho do coelhinho. Mas antes eu já marco os olhos, pego um lápis e marco aí a área dos olhos. Onde é que eu vou querer o olhinho? Eu deixo bem marcadinho aí. E já experimento o nariz, se tá no tamanhozinho legal, se não tiver eu diminuo. Então é aí que vai ficar o nariz, a posição tá legal. Pronto, é só passar cola e aí o pingo de cola e colar o narizinho. E aí está o narizinho no lugar. Vejam aí que ficou o espaço para a gente segurar no pregador. Agora a gente vai fazer uma cenourinha muito fofa. Como sempre, começamos sovando bem a massa. Essa massa foi colorida, tingida com tinta de tecido. Mas lá na receita da massa, vocês vão ver que tem várias formas de tingir a massa, né? Tinta de tecido, tinta guache, por aí vai. Então a gente sova bem essa massa. Olha aqui, uma já pronta com essa cenourinha, né? E aí sovamos bem a massa. Agora vamos fazer uma bolinha. Em seguida, um rolinho, né? Se você achar que precisa sovar mais, pronto, fizemos o rolinho. Ajeitamos, deixamos no formato da cenoura, aí no tamanho desejado. Agora vamos pegar um palitinho, furar aí em cima, que é onde vai ser introduzidas as folhinhas. E aí com o palito fizemos esse furinho. Agora vamos pegar uma faquinha e fazer aquelas marquinhas que a cenoura tem, né? Tipo uns nozinhos aí nas laterais. A gente sabe que amassa um pouquinho, então depois de fazer essas marquinhas, a gente vai e ajeita mais um pouquinho. A gente ajeita direitinho e a gente deixa ali descansando enquanto a gente vai fazer agora com a massa verde as folhinhas. Sempre sovando, não esquecendo de guardar a massa no plástico, porque senão resseca. Então vamos sovando bem, que é o segredo tá aí. Fazemos uma bolinha, depois um rolinho, tudo no biscuit.
é uma bolinha, depois um rolinho. Essa massa é semelhante. Então, a gente modela desse jeito. Aí ficou um rolinho grande, a gente vai cortar um pedaço menorzinho, porque são folhas pequenininhas. E vamos fazer 2 folhinhas. Então, aí a pontinha vai ser afinada e depois a gente vai amassar. A parte que ficou aí roliça, a gente amassa. Na realidade, juntamos as 2 partes, né? E amassamos e aí viraram 2 folhinhas. E a pontinha ficou uma ponta só. Experimentamos, deu tudo certo, aí a gente vai colocar cola. Mais um pouquinho de cola e vamos introduzir a folha, as 2 folhinhas aí nesse espaço, nesse furinho que fizemos, e aí vai virar uma cenourinha fofa. A gente ajeitou a folhinha, passamos cola aí no pregador, onde vai ficar a cenoura, onde vamos colar, e vamos colocar aí de lado. Não dá para colocar de pé, porque a cenoura é grandinha, né? Eu não quero botar muito pequenininha. Deixa o coelhinho guloso com a cenoura maiorzinha aí. E aí a gente ajeita, né? Veja aí a fofura que ficou esse coelhinho. Muito lindo. Olha só. Vamos fazer o olhinho, pintar o olhinho. Vou usar um lápis, pode ser a ponta de um alfinete, cabo de um pincel, algo redondinho que a gente possa introduzir na tinta, molhar na tinta e fazer o olhinho desse jeito aí. Eu molhei na tinta de tecido, pode ser a tinta PVA, a tinta guache, a tinta que vocês tiverem dá para fazer. Esse aqui eu fiz com esse marcador permanente, fiz desse jeito. Se você não tiver tinta ou você não tiver jeito para pintar com tinta, você pode fazer com esse marcador permanente. Fica legal também. Agora a gente vai colocar uma maquiagem nesse coelhinho para ficar só com a cara de saudável. Eu gosto de passar nas orelhinhas. Passei uma tinta, um blushzinho. Ou você pode passar também a sombra. Sombra rosa, a sombra marrom. Para ficar com a cara de saudável, fica bem bonitinho. Aí nas bochechas e nas orelhinhas. Vou passar um pouquinho mais aqui nas orelhinhas e pronto. Esse aqui já tá seco. O outro ainda tá colando, né? Então não vou poder colocar agora o ímã para vocês verem como colocar naquele outro que tá secando. Então o ímã tem essa parte onde tem esses riscos verticais, aí é onde a gente vai colocar a cola, porque na verdade aí não tem ímã. A parte que tem ímã é atrás, onde é liso, como vocês estão vendo aí. Então vamos passar cola aí onde tem essas listas verticais. Ele às vezes fica amassado, aí a gente tem que botar um peso para poder ficar bem retinho, tá? Que ele vem enrolado. Então, vocês já sabem, se ficar amassado, bota um peso. Eu botei um pezinho para poder ficar reto. Passa a cola. Eu gosto de colar com a cola, essa cola PVA. Eu não gosto de colar com cola quente porque ela solta com facilidade. Depois, com o tempo, solta. E a cola PVA não solta. Pode usar também a cola de sapateiro que não solta. Esse que eu mostrei para vocês, esse amarelo, é uma opção, uma dica, né, de um pregador pintado. Então, caso vocês queiram decorar, vocês podem pintar. Eu estou usando aí a tinta de tecido. Pode ser tinta PVA, pode ser tinta acrílica, né? Pode ser a tinta guache misturada com um pouquinho de cola. Então, eu não tiro essa parte do meio, não. Eu pinto ele desse jeito aí que vocês estão vendo. Com um pincelzinho pequeno. Então, pinto todo ele. Só não pinto a parte aí de dentro, onde abre. Não, pinto exatamente desse jeito. Nessa superfície que fica uma amostra. O que fica na parte de dentro, eu não pinto. Então, aí eu pinto, boto para secar.
E depois está pronto para ser usado. Vocês podem fazer uma decoraçãozinha, né, com pontinhos. Por exemplo, aí ficaria bonito se fizesse pontinhos brancos, bolinhas brancas, como quiser. Então, ficou pintadinho, eu vou botar para secar. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês uma outra opção de decoração, gente. Essa fica muito fofa, porque vocês podem decorar usando tecido, o tecido que você quiser usar. Se não quiserem pintar, é muito prático, não usa quase nada de tecido. Aliás, essas lembrancinhas é uma forma de vocês ganharem um dinheiro extra, de presentear, gastando quase nada. Olha só, vocês gastam nada. Então, pega um pedaço de tecido maiorzinho do que o pregador. Pode ser do mesmo tamanho, mas nem sempre é fácil. Então, é mais prático cortar maiorzinho. E aí vocês vão colar. Passar bastante cola branca em cima e na parte de baixo. Eu já tinha passado no pregador embaixo e agora eu estou passando lá em cima com o pincel, bastante cola. Eu ajeito, deixo aí e vai secar. Ele vai ficar tipo um verniz depois que secar, já fica envernizado. E é uma ótima opção porque pode ficar, já fica decorado, vocês não têm trabalho. Assim que terminar, eu já coloco para secar. Depois de seco, olha só que beleza. Só que tá maior do que o pegador, né? Esse outro eu já tinha feito aqui. Eu tenho anos com esse pegador. Então, ó, vou passar uma lixa para tirar o excesso. Mas antes eu também posso cortar. Se eu não quiser cortar, eu passo a lixa, que a lixa vai cortar, vai tirar o tecido e já vai dar o acabamento. Então, eu cortei. Aí, para não ficar com as pontas desfiando, eu uso uma lixa de unha. E aí vai soltar todo o restante do tecido, esses fiapos, certo? Então, fica bem acabado. Outra coisa, só passei de um lado, porque do outro lado vai ficar escondido, que é um imã, não tem necessidade, né? E aqui está. Então, agora é só colar a peça em cima, do mesmo jeito que eu fiz com o outro. Gente, eu fiquei de mostrar para vocês algumas dicas no final. Essa é a massa, né? Pode ser que quando você tire da geladeira ela esteja um pouco resistente, dá a impressão que está dura. Então você tira uma parte, enrola a outra no saquinho plástico, certo? E utiliza um creme de mão, um cremezinho simples de mão, né? Cremezinho barato qualquer que você tiver aí, ou creme de mão que você utiliza no dia a dia, e aí você sova bem essa massa. Ela vai amolecer, vai ficar macia, vai ficar melhor para trabalhar. E você vai sovando, sovando bastante. E ela vai ficar no ponto de modelar. Essa é a primeira dica. A segunda dica é o pulo do gato, como você modelar a orelhinha, para que fique mais fácil na hora de colocar na cabecinha do coelho, que não dê tanto trabalho. Lembra que lá atrás eu tive que colocar primeiro, prender a cabecinha, né, no pregador, para depois colocar as orelhinhas? Então aí vai o pulo do gato. Eu já tenho um par de orelhinhas já seco, esse que está em cima da mesa. Eu estou modelando outro para vocês verem com a massa que eu acabei de sovar. Então essa é a massa que eu acabei de sovar. Vou fazer 2 orelhinhas. Feitas as 2 orelhinhas, eu vou passar cola aí na lateral, do mesmo jeito que eu fiz com a outra. Eu passei a cola na lateral, juntei as duas, não foi isso? Desse jeito aí, juntei as duas e afinei a ponta para que pudesse introduzir na cabeça do coelho, né? Aí o que eu vou fazer? Qual é o pulo do gato? É você deixar primeiro essa orelhinha secar. Aí ela endurece e aí fica fácil da gente introduzir na cabecinha, porque a cabeça vai estar fresca, fica muito mais prático. Essa aí já está seca.
certo? Agora eu vou pegar uma cabecinha que eu já tenho aqui modelada, tá dentro do plástico, já tá furada, vou passar cola. E aí vocês vão ver como é prático, olha só, muito prático e fácil. Aí eu passei o dedo na água e tô alisando. E ficou assim. E aí o resultado, né? Dos vários coelhinhos que a gente fez aqui juntos. As cabecinhas do coelho. Olha só como ficou lindo. É uma lembrança baratinha. Ele serve para fechar o pacote de biscoito. Serve para colocar na geladeira como imã. E também é porta-recado. Então é 3 em 1. Espero que vocês tenham gostado. Volte sempre. Não esqueçam de dar um like. Se puderem, inscrevam-se e compartilhem.